Bem-vindo ao magazine de Ciência, Tecnologia e Inovação da RTP. Está no ar o Consciência. A maçã Bravo de Smolf, que só existe em Portugal, ajuda mesmo a reduzir o colesterol. Investigadores do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica e da Faculdade de Farmácia de Lisboa conseguiram provas conclusivas disso mesmo. A valorização de variedades de maçãs cultivadas na beira interior era um objetivo do projeto Agro, financiado pelo Ministério da Agricultura. Neste projeto, o objetivo era valorizá-lo através da identificação de compostos bioativos, nomeadamente os polifenóis, que são já hoje reconhecidos como tendo efeito benéfico a nível da saúde, e as fibras. Portanto, caracterizar as maçãs a nível destes compostos, comparar estas maçãs tradicionais com maçãs que não são tradicionais, mas são muito consumidas atualmente e estão disponíveis no mercado. Portanto, comparar a nível de quantificação destes compostos e também a nível de bioatividade, atividade antioxidante e atividade a nível das doenças cardiovasculares. Teresa Serra começou o seu doutoramento precisamente a estudar as maçãs da beira interior. O tema do meu doutoramento foi valorizar variedades tradicionais portuguesas de maçã e de cereja. Portanto, na parte das maçãs, o que eu fiz foi pegar em várias variedades de maçã. Só para ter uma ideia, eram mais de 20 variedades, portanto, variedades tradicionais portuguesas, que são cultivadas só em determinadas zonas do país, nomeadamente na beira interior, e variedades que não são tradicionais, portanto, a Golden, a Starking, que estão disponíveis no mercado durante todo o ano. E no meu doutoramento o que fizemos foi comparar estas maçãs a nível de compostos fenólicos, a nível de capacidade antioxidante, utilizando vários métodos químicos e também chegámos aos modelos celulares, portanto verificámos as propriedades das diferentes maçãs. E o que concluímos foi que existem variedades cá em Portugal que têm maior concentração em polifenóis e maior atividade antioxidante, e uma das quais é a Bravo de Smolf. O doutoramento está feito, mas a investigação prosseguiu com um novo projeto em parceria com a Faculdade de Farmácia, que foi agora distinguido com uma menção honrosa das Nutrition Awards da Associação Portuguesa de Nutricionistas e da consultora GCI. Já é conhecido o efeito benéfico da maçã a nível das doenças cardiovasculares. A novidade aqui foi testar, ver o efeito de diferentes variedades. Portanto, pegámos na Bravo de Smolf, porque era aquela que no meu estudo anterior tinha dado era aquela que possuía maior quantidade de polifenóis, maior atividade antioxidante. Portanto, selecionámos essa maçã. Selecionámos depois a Golden, que é uma maçã muito comercializada e muito consumida pelo consumidor, e pegámos também noutra variedade tradicional que tem um grande potencial de cultivo em Portugal, que é a Malápio da Serra, que dentre as três era aquela que possuía a maior quantidade de fibra. Então decidimos testar estas três variedades nos ratinhos. E o que verificámos foi que apenas a Bravo de Smolf tinha capacidade de reduzir os biomarcadores de doença cardiovascular. E foi muito interessante porque conseguimos correlacionar esta atividade com a composição e verificámos que esta maçã Bravo de Smolf tem este efeito porque tem na sua composição compostos como a catequina, que existe no chá verde, como a ipicatequina também, em maior concentração, cerca de 10 vezes mais do que a maçã Golden, e por isso possivelmente é que tem esse efeito a nível das doenças cardiovasculares. Para caracterizar as maçãs a nível de compostos fenólicos e capacidade antioxidante, não podemos analisar assim as maçãs diretamente. Então o que fazemos é processar, tentar extrair das maçãs os compostos que nos interessam e que têm então a atividade antioxidante, e por isso submetemos as maçãs a uma extração. E daí então temos os extratos. E como pode ver, aqui tem o extrato de Bravo de Smolf, que é completamente diferente da cor do extrato da Golden. Portanto, daqui vê-se logo à partida pela cor a composição, que a maçã Bravo de Smolf é muito mais rica em compostos do que a maçã Golden. Depois, estes extratos são analisados a nível de capacidade antioxidante e polifenóis. E isto utilizamos várias tecnologias para a identificação dos polifenóis, temos métodos colorimétricos e também tentamos a identificação através de técnicas de cromatografia, o HPLC. Os extratos, no fundo, são misturas de compostos que precisam de ser primeiro separados para depois analisar no detector de espectrómetro de massa. Portanto, as amostras são colocadas nestes pequenos vials, são colocados num mostrador automático. Este equipamento, o cromatógrafo, tem uma coluna que permite a separação dos compostos, quando os compostos terão a diferentes afinidades com a coluna, o que faz com que eles sejam separados e cheguem de forma sequencial ao detector, ao espectrómetro de massa.
que vai conseguir identificar inequivocamente a massa do composto. E desta forma nós conseguimos uma identificação inequívoca dos diferentes compostos que estão na mistura dos extratos. Este será o resultado do ensaio, um exemplo de um resultado em que temos a separação dos compostos e também a identificação de cada um dos compostos. Desta forma nós conseguimos ter uma confirmação inequívoca de que composto é que caracteriza os extratos analisados. Depois também analisamos a nível de propriedades antioxidantes, utilizando os métodos químicos, vários métodos químicos, e depois chegamos também aos modelos celulares, que são mais representativos do que se passa a nível depois biológico. Depois, nos ratinhos, o que nós demos foi mesmo a maçã, porque queríamos ver o efeito do consumo de maçã. Portanto, testámos nos ratinhos, incluímos a maçã na ração dos animais. A Faculdade de Farmácia, neste projeto, estudou alguns dos efeitos que o consumo de maçã podiam ter a nível de marcadores de doenças cardiovasculares. E fizemos isso em animais de laboratório, portanto, em modelos animais. Fazemos, às vezes, alguns ensaios já em humanos, mas isso é mais difícil. Portanto, neste estudo, especificamente, trabalhámos com animais, suplementámos uma alimentação, uma ração de ratos, que já por si era rica em colesterol, um pouco para simular uma alimentação um pouco racional que fazemos nos nossos dias, de um modo geral, e suplementámos, em alguns grupos, essa ração dos ratos com uma determinada percentagem em maçãs, especificamente a Bravos Mofo, que era aquela que também nos interessava estudar mais, embora tenhamos feito os ensaios com mais 2 variedades de maçãs, e depois fomos controlar os tais marcadores, colesterol, triglicéridos, enfim, colhemos o sangue aos animais e fizemos análises como fazemos análises para humanos, que servem normalmente como marcadores e que nos indicam se alguns dos fatores de risco estão aumentados ou diminuídos. As conclusões retiradas das análises feitas na Faculdade de Farmácia não deixaram dúvidas. São conclusões definitivas, embora os estudos nunca sejam definitivos. Os estudos devem ter sempre alguma continuidade, principalmente passá-los para os humanos. Na parte que a Faculdade de Farmácia fez, as conclusões a que chegamos é que os animais que foram alimentados tiveram uma ração suplementada com a maçã Bravos Mofo, baixaram os seus níveis de colesterol total, os seus níveis de triglicéridos, os seus níveis de LDL, que no fundo é uma proteína que vai transportar o colesterol para os tecidos e, portanto, daí que seja considerado um fator de risco. E estudámos mais uma coisa que é muito importante, que foi a oxidação das LDL. Portanto, é importante os níveis de colesterol, os níveis de LDL, mas é importante se as LDL estão mais ou menos oxidadas, porque elas, quando estão oxidadas, é que se conseguem ligar aos receptores celulares e, portanto, deixar lá o colesterol. Portanto, neste estudo nós chegámos à conclusão que as maçãs Bravos Mofo diminuíam a oxidação das LDL. Portanto, nós estamos na era dos antioxidantes, dão-se muito antioxidantes, e, portanto, nos estudos que tinham sido feitos no IBET já se tinha chegado à conclusão das propriedades antioxidantes destas maçãs, desta variedade de maçãs. Nós, em estudos animais, concluímos, através da oxidação das LDL, que havia uma diminuição dessa oxidação. Portanto, podemos concluir que as maçãs Bravos Mofo, neste estudo, diminuíram alguns fatores de risco que estão diretamente relacionados com as doenças cardiovasculares. Agora o próximo passo será os humanos. Já há uma previsão, não é? Já há uma tendência para o efeito benéfico desta maçã. Continuar em humanos é o nosso objetivo. O cientista português com mais publicações de sempre tem apenas 45